Boa tarde, João. Boa tarde. Bom, hoje estamos aqui então com o João Alveiro, da Pacífico, né? Ele é ali o gestor da área macro da Pacífico. Vai falar um pouco para a gente aí sobre o fundo, sobre o que ele está vendo aí de cenário. A gente vai bater um papo com ele. Então, por favor, João, se apresente aí, apresente a casa. Bom, obrigado pelo convite. Esse tipo de trabalho é muito bom para a gente, para nos aproximar do cliente, da transparência e mostrar um pouco como na plataforma são muitos fundos, né? Eu acho que é ideal entender que, na verdade, os fundos, né, o fundo de investimento é um business de gente, né? Então, é muito bom conhecer as pessoas por trás. Então, acho que a gente tem tentado intensificar esse trabalho de aproximação do cliente para que ele fique mais confortável com os investimentos deles no nosso fundo, nos nossos produtos. Bom, meu nome é João Aveiro, eu sou sócio responsável pela área de análise macroeconômica da Pacífico e um dos gestores do Pacífico Macro. A Pacífico é uma gestora de recursos com 3,5 bilhões de ativos sob gestão, sendo metade multimercado e metade renda variável. Os principais diferenciais da casa são uma equipe de gestores muito experiente, então os gestores trabalham juntos há mais de 20 anos, fazendo exatamente a mesma coisa, que é a gestão de recursos terceiros, atendendo o cliente, lidando com a demanda desses clientes e seguindo o mandato que nos é dado para cada um dos produtos diferentes. Então, eu acho que esse é um diferencial muito importante. Outro diferencial importante é o capital humano extraordinário que a gente conseguiu angariar ao longo desses muitos anos. A gente tem uma capacidade, acho que grande, de captar e reter bons capitais humanos e como a gente como eu disse antes, um business de gente, né, de capital humano, acho que isso tem que ser o maior investimento da empresa e a gente leva esse processo muito a sério. E, por fim, um método de gestão e análise que a gente foi confeccionando ao longo desses muitos anos de gestão de recursos terceiros e eu acho que a gente chegou num ponto muito bom. Claro que sempre pode se aperfeiçoar, mas eu acho que o método e o modelo de gestão que a gente segue com muita disciplina, ele funciona muito bem para esse tipo de produto, para o que ele se propõe, tá? Então, esses são os principais diferenciais para o bom desempenho do produto ao longo dos anos. Em particular, o Pacífico Macro é o principal fundo da família de fundos multimercado. Ele rende desde o início cerca de 170% do CDI, mais ou menos a mesma coisa nos últimos 2 meses, e o ano está positivo. Um ano que naturalmente foi muito difícil para a indústria. Ser consistente nesses eventos de cauda é uma característica da nossa gestão. E a gente teve muitos eventos de cauda, não sei nem se dá para chamar mais de eventos de cauda, né? Porque foram muitos nos últimos anos. E, felizmente, nós fomos capazes de provar nossa consistência em cada um desses eventos. Tá? Foram caminhoneiros, impeachment, o próprio coronavírus, o Joesley, Brexit, enfim, a própria eleição. O nosso qualitativo e o quantitativo muito bom nos levaram a ser um fundo top 50 da XP, então somos um dos mais recomendados da plataforma. E agora também criamos a versão Previdência dele, que é basicamente a mesma estratégia do Pacífico Macro, só que com as características de um fundo de previdência. Tá? Então, agora acho que é legal falar como a gente toca o fundo multimercado. O fundo multimercado ele tem muita flexibilidade. Ele pode fazer quase qualquer coisa que você imaginar. Então, entender muito bem o mandato que nos é dado pelo cliente e segui-lo à risca é muito importante para a gente conseguir cumprir o nosso papel. Tá? O primeiro ponto do método é o mais óbvio. É a formulação de um cenário econômico. A área de pesquisa formula e parametriza cenários para diferentes variáveis que são relevantes para os ativos que a gente opera dentro do Pacífico Macro. Tá? E o que eu tenho a falar sobre esse ponto? O ponto primeiro, parametrizar é importante, porque senão a gente não consegue fazer o segundo passo, que é confrontar esse cenário que a gente fez com as expectativas. Repara que se eu chegar aqui e falar do meu cenário macro e falar que eu espero que o PIB do Brasil contraia, vamos supor, 3% esse ano, então, que é uma contração alta, seria um ano ruim para o Brasil,
essa informação sozinha, ela não serve de nada para a gestão de recursos. Na verdade, se eu falar que o Brasil vai contrair 3% esse ano, que é um desempenho ruim do PIB, a gente deveria, na verdade, estourar um champanhe, porque é bem melhor do que as expectativas de mercado hoje. Então, o primeiro ponto de formular o cenário, ele não serve para nada caso ele não seja associado com o segundo ponto, que é confrontar com as expectativas de mercado, tá? Então, é um ponto que a gente investe bastante e a gente sempre está tentando entender o que está implícito nos preços de mercado. Às vezes é muito simples descobrir. Por exemplo, quanto de corte de juros o mercado espera. Eu tenho uma planilha que simplesmente pega da Bloomberg a curva de juros e a gente é capaz de descobrir qual é essa trajetória da Selic esperada pelo mercado. Tá? Às vezes é muito complexo entender o que está nos preços de mercado. Por exemplo, o que o mercado espera para o lockdown? Que setores vão reabrir? Em que prazo? Com quais regras? Os estímulos, o que é esperado para os estímulos? Vão ser retirados? Vão ser postergados? Então, tem esse ponto todo de tentar entender o que está na expectativa de mercado é muito relevante. Tá? São 3 pontos do método, mais a formalização dele. Tá? Esses 2 primeiros pontos, o que é relevante para a gente tocar ele bem? Óbvio, capital humano, de forma que o nosso cenário tenha aderência com a realidade. Evitar vieses. Então, eu acho que o nosso trabalho... Nós não somos policymakers, nós não somos militantes de nenhuma causa específica. O meu único dever fiduciário é gerir o portfólio do cliente, entregar para ele um desempenho consistente com o mandato que me foi dado. E é nisso que a gente foca todo dia. Então, debate sobre o que é certo, o que é errado, tal coisa é um absurdo, como que pode isso, não fazem muita parte do nosso dia a dia na gestão. Nosso dia a dia na gestão é o que eu espero, o que o mercado espera e se eu tenho uma convicção de que o mercado vai convergir para o meu cenário. Tá? Então, vieses acho que são muito perigosos para a gestão de recursos. Tá? E a gente busca ao máximo ser neutro nesse tipo de coisa. A falta de vieses, além de dar agilidade para a gente atuar em qualquer direção que seja, acaba fazendo também com que a gente tenha uma abertura grande para lidar com diferentes campos da academia, de todo o espectro que pensa diferente, todo contato com o governo, todo o espectro que pensa diferente, e também contato com peers, gente do mercado que a gente conversa. Então, esse ponto de evitar vieses é muito importante por causa disso. A gente também tem um debate muito horizontal no nosso comitê macro. Esse debate muito horizontal, brutal, franco e pragmático, em parte é possível pelo fato dos gestores trabalharem juntos, fazendo literalmente a mesma coisa há 20 anos. Então, isso facilita muito que você entenda como cada pessoa reage a cada tipo de crítica, qual é o tipo de virtude, força de cada um do grupo, e a gente consegue explorar isso ao máximo. E eu acho que parte da importância para a gente explorar isso é justamente essa experiência fazendo a mesma coisa juntos há muito tempo. Tá? E a gente também busca, para tocar esses 2 primeiros pontos, uma capilaridade no Brasil, com autoridades monetárias, fiscais e políticas. Eu acho que estar em contato com essa turma é importante, tanto para a gente formular um cenário, quanto para a gente entender o que tem nos preços de mercado. Tá? Ainda assim, esses 2 pontos ainda seriam inúteis para a gestão de recursos, dentro do prazo que nos é dado, se eu não adicionar um novo ponto para esse método, que não basta eu ter um cenário que seja substancialmente diferente do cenário de mercado. Eu preciso de um gatilho de curto prazo que vai fazer com que o cenário de mercado convirja para o meu. Não adianta eu estar certo, vamos supor,
mas essa convergência que gera a apropriação do resultado dessa aposta teria que se materializar num período muito longo. Mais longo do que o cliente me avalia e mais longo do que nós, na gestão, nos avaliamos. Tá? Então, o terceiro passo nesse processo de gestão é saber avaliar se tem esse gatilho de curto prazo. E quando eu digo curto prazo, é algo em torno de 3 meses. Tá? Eu não recomendo necessariamente que o cliente me cobre de 3 em 3 meses. Eu acho que talvez seria um mau negócio para ele. Mas nós como gestores, precisamos de um horizonte no qual as nossas apostas, os nossos calls, as nossas convicções sejam testadas e validadas. Porque senão a gente sempre vai falando num horizonte longo que nunca se materializa e eu acabo recorrendo ao ponto de que não estou certo porque não chegou na data ainda. Então, eu preciso estar certo numa data. Tá? E como é que a gente consegue ter essa gestão ágil e com esse horizonte de curto prazo? Com uma capacity controlada do fundo. Então, as estratégias macro hoje têm 1,7 bilhões de reais sob gestão e a gente pretende fechar o fundo com 2,5 bilhões. E esse processo acho que vai garantir com que a gente consiga manter o macro um produto rentável, seguindo o mesmo método que a gente vem seguindo. O ponto de ter posição só se o meu cenário estiver substancialmente diferente do cenário de mercado e existir um gatilho de curto prazo que faça o cenário de mercado convergir para o meu, acaba requerindo agilidade na gestão. Porque a partir do momento que uma dessas coisas não são verdade, o método prescreve eu reduzir minhas posições. Tá? Então, eu acho que para a gente conseguir ter essa gestão, que eu acho que é a ideal, e tem trazido bons resultados para o cliente, eu preciso ter um controle um dimensionamento bom do meu fundo, e eu acho que em breve, pelo nosso qualitativo e pelo nosso quantitativo, ambos muito bons, a gente provavelmente vai atingir esse valor. Tá? Eu acho que antes de falar como a gente sistematiza e depois do risco, eu acho que é legal só tocar no ponto de mais 2 pontos que como a gente gere ações, renda variável dentro do Pacífico Macro, e como a gente opera o externo dentro do Pacífico Macro. Ações. A gente opera como qualquer outra classe de ativos dentro do macro. O macro é um fundo puro top-down e todos os ativos que tem nele são resultados desse processo. Tá? Então, todo ativo que eu tenho nele é porque eu tenho um cenário que é substancialmente diferente do cenário de mercado e que existe um gatilho de curto prazo que vai fazer o cenário de mercado convergir para o meu. Tá? Então, Bolsa, por exemplo, na virada de 2016 para 2017, nós achávamos que os juros ia cair muito, fizemos posições vendidas nos juros, mas também complementamos com uma carteira de ações que fosse beneficiar dessa queda de juros. Essa carteira não era a carteira do FIA, nem a carteira do Long Bias, não era BSI Dias, nenhum dos dois. Era uma carteira feita pelo pessoal de micro, com a ajuda do pessoal de macro, pelo pessoal de macro, com a ajuda do pessoal de micro, que fosse refletir, se apropriar desse nosso call de queda de juros. Então a gente faz ou uma carteira para se beneficiar disso, ou às vezes diretamente pelo índice mesmo, quando é um call um pouco mais genérico, de mais atividade, menos prêmio de risco, menos juros, etc. Tá? Como é que a gente opera o externo? A gente opera o externo da mesma forma que a gente opera o doméstico. O que acontece é que, estatisticamente, não é uma meta, mas estatisticamente, 85% do nosso risco e do nosso retorno é doméstico. Tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque sempre que você vai investir, você tem que se perguntar se você tem vantagem para fazer aquilo. Né? Qual o meu nível de convicção para dizer, olha, meu cenário é esse, do mercado é esse, e existe o gatilho que vai fazer convergir. E quando eu coloco as oportunidades na mesa, né, o comitê macro coloca as oportunidades na mesa, sistematicamente aparecem muito mais oportunidades domésticas do que externas.
Então, nós acabamos operando mais doméstico do que externo por causa disso. O que não quer dizer que nós não operamos externo. Então, já operamos S&P, já operamos Treasury, enfim, já operamos euro, ien, mas, predominantemente, nós temos uma carteira mais doméstica. Tá? Então, com esses 3 pontos do método, eu ainda preciso formalizar isso, para que isso não fique uma coisa frouxa, né? Isso não seja só um blá 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 que eu gerei, né? Gerado pela equipe de marketing da Pacífico, né? Como é que a gente sistematiza isso e usa, e por que isso é uma ferramenta de gestão útil de fato? Nós temos o nosso sistema de monitoramento macro, que é um sistema que, para cada data de reunião do comitê macro, que se reúne todo dia, ele registra a nossa opinião em relação a todas as variáveis relevantes para a gestão de recursos. Então, especialmente mais aqui do Brasil, né? Então, tem a nossa opinião em relação ao juro curto, juro longo, dólar, DXY, atividade, inflação e etc. Tá? A obrigação do comitê macro é todo dia preencher isso. Tá? E qual o critério para preencher isso? O grupo discute, formado pelos gestores e pelos economistas, e tentamos entrar num consenso em relação a juro curto. O meu cenário, discutimos o nosso cenário, discutimos o cenário de mercado e discutimos se existe um gatilho que vai fazer converger. Se isso for verdade, a gente coloca um direcionamento no sistema de monitoramento macro. E isso fica todo registrado e a gente consegue avaliar também com o tempo com esses direcionamentos acertam também, e eles acertam muito. Tá? Tendo essa geração de ideias, que é muito bom ser feito de forma coletiva, a gente sai da geração de ideias para a implementação. E na implementação, é muito ruim ser uma decisão coletiva. Nós precisamos de um momento coletivo para o momento individual, na qual o gestor decide como implementar aquele direcionamento. Então, se eu, por exemplo, tenho um direcionamento baixo no juro curto, o Eduardo Moreira, que é nosso gestor de renda fixa, ele vai ter que montar uma posição nessa direção. Agora, isso é a parte de amarras do nosso método. A parte de flexibilidade é porque ele vai decidir exatamente em que momento entrar, ele vai decidir o tamanho da posição, ele vai decidir o instrumento, então se ele vai fazer um desde janeiro 21, desde janeiro 22, desde janeiro 23, se ele vai usar opções, né, as IDs, fazer um put spread, um put ratio, isso é um problema dele, que naturalmente depois volta para o grupo para ser criticado. E aí o Eduardo Moreira faz isso em relação à renda fixa, o Daniel Vairo faz isso em relação a moedas, e o Felipe Pádua faz isso em relação à bolsa. Eles 3 juntos fazem isso juntos há 20 anos, isso. E o Felipe também é responsável pela agregação de risco do fundo. E quando eu falo agregação de risco do fundo, acho que é um ponto importante, e esse acho que é o último ponto da minha conversa sobre o método, antes de falar sobre o cenário, é que muitas vezes perguntam qual é a vol do Pacífico Macro, né? Qual é a meta de vol. Eu não tenho meta de vol do Pacífico Macro. Nesse semestre, inclusive, a vol foi 4, já chegou a ser 4 e chegou a ser 14. E eu acho perigoso ter uma meta de vol. Tá? A gente é um business de preservação de capital. Então, acho que minha preocupação maior é não ter um drawdown fora do meu mandato, grande o suficiente, que não haja forma dentro do meu mandato de eu me recuperar. Tá? Então, eu sempre estou preocupado, na verdade, com o estresse do fundo, não com a vol do fundo. Tá? Por que é perigoso, às vezes, você ter uma meta de vol no fundo e querer sempre estar entregando essa meta de vol? Explicar com um exemplo. Vamos supor, você está em abril de 2017. Em abril de 2017, o mercado passava por uma certa exuberância, na qual a reforma da Previdência ia passar em breve. Naturalmente, a vol caiu nesse período. Se eu tivesse uma meta de vol com o meu cliente, dado que a vol caiu, eu teria que aumentar minhas posições para entregar essa mesma vol. Quando eu aumento minhas posições, o que acontece é que a perda no cenário de cauda,
que é o que o estresse mede, aumentaria. E o Joesley, né, o maio de 2017, teria sido péssimo. O que a gente fez, segundo o nosso método, né, seguindo o nosso método, é um pouco diferente. Chegando naquele momento de exuberância, a gente verificou que o nosso cenário não era substancialmente diferente do cenário de mercado. Então, o método prescreve e reduz as suas posições. A gente reduziu as posições. E aí a gente fez a utilização que eu julgo correta da vol, que é a vol, na verdade, a vol implícita, né? É o preço das opções. Então, é diretamente proporcional ao preço das opções. Então, aquele período em que a vol caiu, tornou-se barato comprar proteções e a gente trocou nossas posições por opções. Então, num mês que foi muito volátil, o Pacífico Macro, que é um fundo considerado agressivo, teve uma queda de aproximadamente 1%. Então, o que eu julgo que foi um resultado bom. E isso se repetiu em todos esses eventos de cauda que aconteceram depois disso. Todos esses eventos de cauda, não. Todos esses estresses que aconteceram depois. E essa forma de trabalhar com um controle de risco mais voltado para o estresse, mais voltado para o tamanho de posição, não dando benefício de correlação e me preocupando em ter tamanhos de posição consistente com o que o comitê macro coloca, dados direcionamentos de dados no sistema de monitoramento, é o que gerou essa consistência do fundo ao longo dos anos. Tá? João, então, você falando, né, dessa questão do gerenciamento de risco, no momento de um estresse de mercado, no momento de queda, então vocês conseguiram defender a carteira por ter, na verdade, reduzido o risco e não aumentado na hora que o mercado estava tranquilo, né? Mas também é válido no sentido contrário também, né? Porque na hora que gera o estresse, aumentou o estresse, quem controla pela volatilidade vai ter que reduzir a exposição a risco. E com isso também pode diminuir a possibilidade da retomada, né? Da mesma forma... Acaba atrapalhando dos dois lados, ou não? O estresse, o cálculo de estresse, né, os parâmetros da BMF que a gente usa para usar uma coisa bem neutra, eles, a princípio, não é algo que depende do mercado agora. Né? Eles até são alterados, às vezes, aumentados, diminuídos, em função de atualizações do que é um movimento grande no momento de estresse. Às vezes tem atualizações. Mas, tipicamente, o estresse não se altera do fundo, dadas as condições de mercado. Ele se altera apenas pelo tamanho das posições que eu tenho. Então, no momento de estresse brabo, o estresse não muda. Quando a vol aumenta, o estresse não muda. Então, eu sou capaz de me apropriar. O que acontece, às vezes, quando a vol muda muito, é que, na hora de dentro do meu método, eu mensurar se o meu cenário é substancialmente diferente do cenário de mercado, esse substancialmente diferente, sim, é função da vol. Né? Então, hoje o PIB de média do mercado talvez seja menos 6, menos 6,5. Menos 6,5. Se eu tiver com 6, menos 6, eu vou dizer que você está igual ao mercado. Tá? Em períodos normais, se você está com 2 e eu tenho 1,5, que é a mesma diferença de meio, talvez eu diria que, olha, você está um pouco mais pessimista, eu estou um pouco mais pessimista com o mercado, né? Vamos supor. Então, a vol acaba alterando o nosso processo de gestão mais no sarrafo que é colocado para eu considerar que o meu cenário é substancialmente diferente do cenário de mercado. Mas, nas posições, não necessariamente. É claro que a gente trabalha com stops, por exemplo. Então, nós temos stops, cada gestor usa uma regra de stops que é divulgada, a gente conversa, e a gente consegue, antes do problema, tipicamente, se o problema acontecer depois de um momento de exuberância, está com uma posição menor, e nesse momento do problema, consegue reduzir as posições mais rápido, se for o caso, pelo tamanho do fundo e pelos instrumentos que a gente usa, que são tipicamente instrumentos mais líquidos. Tá? Mais líquidos dado o nosso tamanho. A gente usa vários instrumentos, a gente consegue fazer com que certos instrumentos sejam líquidos para o nosso tamanho. Tá? Então, acho que o processo de consistência nesse período foi mais baseado nisso mesmo.
Foi um controle de posição antes dos problemas, né? A gente nunca sabe quando vai ter o problema. Então, é um momento de exuberância. E depois uma capacidade de se mover mais rápido. Tanto para sair das posições estopando, quanto para retornar para elas para se aproveitar, que é o que foi o que você disse, para se aproveitar do retorno dos ativos que nem sempre necessariamente acontecem, mas tem acontecido. Tá? Então é isso. E aí eu poderia falar do cenário agora. Se vocês tiverem uma pergunta, pode me perguntar também. Sim. Não, antes ainda de falar do cenário, falar um pouco mais da estratégia. Né? Então, pelo que você enfatizou bastante, né, a grande obsessão de vocês é buscar ali, né, algo que o consenso de mercado está vendo diferente do que vocês estão vendo. Né? Ou melhor, vocês estão vendo algo diferente do consenso do mercado, mas não adianta vocês estarem certos, né? Tem que estar certo no momento certo, né? Se demorar muito, você pode perder muito dinheiro até se concretizar e também isso não vai ser positivo. Então vocês olham um horizonte relativamente curto. Isso. Então, eu posso dizer que vocês acabam trocando de posição até com uma consistência até que grande, assim, trocam bastante de posição. Não necessariamente, eu diria que não tem uma regra ou uma regularidade estatística de quão frequentemente a gente troca de posição. Mas a gente consegue trocar muito rápido quando a gente precisa. Quando eu acompanho a planilha lá do monitoramento do cenário, volta e meia tem alguns direcionamentos que a gente muda rápido. E a gente se sente livre para mudar rápido, porque a gente sabe que isso tem respaldo também na nossa capacidade de operar rápido. Mas, sim, a gente já teve períodos em que a gente trocou bastante de posição, bastante rápido, e períodos nos quais a gente conseguiu manter as posições por mais tempo. Tá? Seguindo sempre disciplina de stops, de estresse, de ver o que o método está mandando. Mas, sim, esse ponto de diferença do consenso e forçar a barra para só pensar nisso sempre cria uma característica interessante para o Pacífico Macro também, que é da descorrelação. Eu acho que é o bom para o gestor de patrimônio, né, é quando ele está montando um portfólio de fundos, ele diversificar. Agora, você não vai ter benefício de diversificação se todos os fundos forem iguais. Então, esse nosso método acaba fazendo com que o Pacífico Macro seja mais descorrelacionado em relação aos outros fundos do que o normal entre fundos, tá? Pelo menos que a gente verifica. E isso faz com que Concordo, até acaba usando bastante realmente o Pacífico como um veículo de diversificação dentro da carteira dos clientes. Ele é um fundo enxerga dessa forma mesmo. Que tem consistência, só que o retorno dele, que existe, é bom e é consistente, é relativamente descorrelacionado na medida em que dá, né? Não dá para ter uma descorrelação total, em relação aos outros fundos. Então, eu acho que ele, em geral, é um fundo que agrega muito, dá muito benefício de diversificação para um portfólio. Então, esse é um dos pontos que quantitativamente, que vem de um qualitativo, acabam sendo muito atraentes do fundo também. Tá? Então, acho que é isso. Mas outro ponto também, nessa busca de tentar, que nem você falou, eu preciso que o retorno venha de certa forma rápido, ali no horizonte de 3 meses, por mais que o aconselhável, qualquer cliente que está no multimercado, é ter um horizonte mais longo que isso, né? Mas você está preocupado em entregar um retorno relativamente rápido. Isso, de certa forma, não acaba atrapalhando um pouco a gestão também vamos dizer assim, se não tivesse essa preocupação com os clientes, talvez você teria uma visão de um pouco mais longo prazo e isso talvez, no longo prazo, entregasse um retorno para o fundo melhor? Eu acho que não, tá? De qualquer forma, eu acho que diferentes produtos têm diferentes prazos. Então, por exemplo, o nosso FIA, né, nosso long only, tem um prazo maior que o prazo do long bias, que é maior do que o prazo do multimercado. E eu acho que dentro de fundos de multimercado, eu preciso me cobrar num horizonte mais curto. Tá? Isso faz com que a nossa discussão fique muito mais pragmática. Então,
eu sou economista, né? Mas o meu trabalho fim não é vender a minha análise. A minha ideia, o meu fim é rentabilizar o portfólio do cliente. E isso é martelado na minha cabeça todo dia. Então, sistematicamente, a área macro fala de macro, mas no final conclui com algum tipo de ideia, de posição, enfim, de direcionamento de classe de ativo, entendendo que esse é o nosso trabalho. De forma parecida, os gestores, na verdade, têm uma base de análise muito forte. Então, eles entendem que para fazer as posições, eles precisam ter um arcabouço fundamentalista por trás do que fazem. Eu acho que o curto prazo de análise não é detrimental para o retorno do cliente. Tá? Eu acho que, pelo contrário, eu não estou abrindo mão de retorno de longo prazo para entregar um de curto. Eu acho que o que eu estou fazendo é evitar que ideias ruins tenham sobrevida dentro do fundo. Eu acho que esse é... Ou então que eu fique, como chama? Acomodado com as posições no fundo. Então, o que a maioria das... Assim, a maioria dos fundos de multimercado, eu acho que o cara não faz uma posição para um ano e tampa o nariz, né? Acho que ninguém faz isso. Então, acho que, na verdade, a maioria das pessoas tenta trabalhar com um horizonte um pouco mais reduzido. O que eu digo é que essa obsessão com qual o cenário, o que o mercado acha, qual é o cronograma de eventos que vai acontecer. Então, nós temos lá um cronograma de eventos. Então, essa semana tem a TMC, depois tem a PMS, vai sair o Anfávia hoje, todos os dados de atividade. A gente vai seguir analisando como está o vale dessa queda em função da pandemia, da atividade. Essa obsessão em estar sempre acompanhando e aí sempre saindo, entender se é bom ou é ruim para o nosso portfólio, se muda ou não o nosso portfólio, mantém a gente sempre com o foco afiado no fim, que é fazer o fundo render. Eu acho que quando você estende muito o horizonte, você começa a discutir coisas que são menos relevantes e menos aderentes ao que o gestor pode usar para rentabilizar o portfólio do cliente. Tá? Então, eu estou pegando uma coisa que é verdade, que na verdade os fundos multimercados têm um prazo, eu imagino, um pouco menor do que os outros fundos de renda variável, por exemplo, e eu estou formulando o meu método de forma que eu, de fato, fique sempre on edge, né? Sempre esteja fixado nesse objetivo. Isso não quer dizer que eu necessariamente vou, por exemplo, né, que a gente chama de, não vou violinar as posições, né? Que é, vou seguir, o preço está indo mal, então eu vou zerar, e o preço vai bem, eu aumento, que poderia sim ser detrimental para o cliente, né? Eu me cobro em avaliar, eu não me cobro em atuar. Inclusive, eu me cobro em só atuar quando a minha avaliação mostra que existe um motivo para atuar. Porque posição que você tem sem motivo, de bobeira, de carrego, porque você acha que está bem, é um custo no sentido de que ela adiciona estresse para o fundo. E no momento de cauda, mesmo um evento de cauda, mesmo posições pequenas, podem trazer prejuízos grandes. Tá? Então, eu dei uma certa volta, mas eu acho que o curto prazo é mais na avaliação do meu cenário e das minhas posições. Não necessariamente a avaliação do resultado do fundo, tá? E nem uma demanda por atuar. É uma demanda por todo dia acordar e falar: esse é o melhor portfólio, dado que saiu de ontem para hoje. E isso mantém a gente sempre afiado na nossa análise. Tá? Viu? Agora, outra dúvida, João. Gente, também, né, olhando aqui a composição da carteira do seu fundo, né, eu vejo o seguinte, né, a gente...
É um ponto que é bem comum, né? Quando você vê os clientes pensam em multimercados, logo eles pensam muito em ações também. E, na verdade, grande parte dos fundos multimercados, na verdade, tem uma atuação até pequena em bolsa. E eu vejo que vocês é diferente. Vocês mantêm uma posição relativamente grande em bolsa, né? E queria saber como é essa posição. É direcional? É mais long short? Como que vocês mantêm essa posição? Tipicamente é mais direcional, tá? E aí, lembrando que a gente não mantém ela sempre, indiscriminadamente. A gente mantém ela quando a gente tem um cenário para a Bolsa, que tipicamente envolve as variáveis macro de atividade, juros e prêmio de risco, que a gente considera que é diferente do mercado e vale a pena ter uma posição em renda variável. Tá? Isso fazendo stock picking ou no índice? A gente só faz o stock picking quando a gente quer montar uma carteira que vá se apropriar de algum call macro, que foi o exemplo que eu dei lá da queda de juros de 2016 para 2017. Tá? Mas se a gente achar que o índice, pela sua diversificação, vai expressar melhor esse call macro, a gente faz no índice mesmo. Tá? Mas a gente já teve carteira, já tivemos long short, já tivemos também o próprio índice, né, que é o que a gente tem hoje, inclusive. E eu acho que em cada um desses momentos, o nosso sistema de monitoramento macro, ele prescrevia algo que fazia sentido ter essa posição. Se a gente tivesse sem nada no monitoramento macro, tipicamente a gente ou reduz para um limiar no qual os gestores têm flexibilidade para atuar, que é pequeno, sem o direcionamento, eu digo, ou então a gente zera mesmo. Tá? Certo, então... Peraí, tem posição basicamente vocês montam em bolsa, moedas e juros, né? Exatamente. É isso. Tá joia. Bom, aí já, se puder passar agora um pouco para o cenário macro, claro. Entender o que vocês estão enxergando. E aí, acabou a crise? O coronavírus então, já foi? Eu acho que hoje a maioria das variáveis relevantes para a gestão de recursos derivam de duas forças, né? De dois temas. A evolução da pandemia e os estímulos que foram feitos para a conta balanceada. Tá? Então, tudo vai derivar disso. Repara que, desde o início da pandemia, o PIB no mundo foi revisado uns 7 pontos para pior, mais na Europa, menos nos Estados Unidos, mais ou menos isso no Brasil. A inflação foi revisada uns 2 pontos para baixo, tá? Impacto da pandemia. Por outro lado, o fiscal foi revisado em média uns 10% do PIB, parte crescimento menor, mas parte também estímulo. E a política monetária é revisada em 200 basis points para baixo, em média, no mundo. Então, existem diversos pontos em relação à evolução da pandemia e diversos pontos em relação à evolução dos estímulos que aconteceram e como vai ser a evolução dessas duas coisas para frente, que são relevantes para o que a gente faz, né? Assim, é importante que a gente estude os parâmetros da pandemia, a reação das autoridades, tanto na reabertura quanto nos estímulos, e monitorar os dados resultantes desse efeito. Tá? Então, sobre o vírus, eu diria que a gente tem estágios diferentes da pandemia ao redor do mundo. Tá? Eu acho que o maior risco que se fala do vírus, né, o maior medo que as pessoas têm em relação ao vírus, é uma segunda onda forte. Tá? O que seria a segunda onda e por que ela seria problemática? Passada a primeira onda, começa um processo de reabertura. Se fruto dessa reabertura vier uma segunda onda, isso implica que a reabertura não pode ser feita. E a gente, infelizmente, vai ter que ficar todo mundo trancado, serviço tudo parado, até se descobrir uma cura eficaz ou uma vacina. Tá? Então, uma segunda onda é o que gera mais medo, tá? Em relação ao vírus. Olhando os dados hoje, eu vou elaborar um pouco também, olhando os dados, a impressão é que não temos uma segunda onda forte, tá? Não temos uma segunda onda em regiões que já foram infectadas, tá? O que às vezes parece uma segunda onda,
na verdade, é uma primeira onda em regiões onde o vírus não circulou ainda. Tá? A impressão que dá, claro que tem casos específicos mais para um lado para o outro. Tá? Na Europa e na Ásia, a primeira onda parece ter passado e temos poucos sinais de uma segunda onda. Sinais agregados significativos aqui no líquido vai falar que estamos tendo uma segunda onda. Tá? As reaberturas seguem bem, em geral, nesses lugares. Tá? Nos Estados Unidos, olhando o agregado, parece que a gente tem uma segunda onda. Mas, como eu disse antes, na verdade, se trata de uma primeira onda em regiões onde o vírus não circulou. Então, se você separar os estados, e tem gente que usa o termo o early cycle e late cycle, são diferentes estados estão em diferentes pontos dessa curva do vírus, tá? Então, esse novo repique, né, essa nova onda que tem nos Estados Unidos, na verdade é porque um conjunto de estados teve essa infecção e circulação do vírus primeiro, e agora o outro conjunto de estados está tendo essa circulação do vírus, tá? De qualquer forma, apesar do aumento do número de casos nos Estados Unidos, as internações e mortes parecem controladas, tá? Expectativas de isolamentos assim, pontuais e rápidos, eu acho que não impactam nessa percepção de que não impactam no agregado de forma substancial, na percepção de que o vírus acaba não tendo uma segunda onda. Mas lá é o lugar que está mais debatendo. Nas últimas 2 semanas, eu acho que tivemos no mercado algumas reticências e, enfim, alguns momentos de pessimismo em função desse aumento de casos nos Estados Unidos. Mas talvez hoje, por outros motivos também que eu vou falar mais na frente, ele talvez esteja sendo vencido pelos estímulos e pelos dados. Tá? No Brasil, a gente tem um aumento de casos em algumas capitais, principalmente nas que não tiveram contaminações ainda, naquele período de março e abril. Só que o recuo na flexibilização do isolamento, que acontece em alguma dessas capitais, eu acho que não comprometem a recuperação do país como um todo. Tá? Acho que dá para destacar também a melhora visível do Rio de Janeiro e a aceleração de medidas de flexibilização no número de casos e da melhora na ocupação de hospitais em São Paulo. O aumento de número de casos levou a algum recuo na flexibilização, mas a situação hospitalar provavelmente sugere que o recuo vai durar pouco. Tá? E aí, mais para frente, eu vou explicar qual é o impacto do vírus, né? O que é relevante. Na verdade, eu preciso monitorar o vírus para entender o que as autoridades monetárias, as autoridades, vão fazer em relação à abertura e se a população vai consumir essa abertura ou não. Tá? Eu acho que o ponto da população consumir ou não essa abertura, eu acho que a impressão que dá é que vai consumir sim. Tá? Então, anedótico, tipicamente, é lugares que abriram, as pessoas consumiram a abertura. E aí resta saber como vai ser a abertura em si. E essa abertura em si é importante porque ela vai determinar a trajetória da atividade. Basicamente, o setor de serviços sofreu um coma induzido nesse período. Eu vou falar da parte de atividade um pouco mais para frente. Tá? Então, a gente tem o vírus dessa forma. Os estímulos, e depois eu vou juntar os dois para falar das variáveis do que está acontecendo. Os estímulos, acho que para ter uma ideia, assim, o Brasil vai gastar uns 7,5% do PIB com medidas para ajudar o Covid. Esse número é até maior que a média dos países desenvolvidos, que está em torno de 5,8%, de emergentes, que está 4,1%. Algumas dessas métricas de estímulo mostram, na verdade, que os estímulos compensaram bem o impacto da pandemia numa massa de rendimentos que você soma essas transferências. Tá? Repara que um mês de auxílio emergencial é maior do que aquele saque de FGTS, que tanto foi discutido no passado, é maior do que o Bolsa Família. Tá? O que foi contratado até hoje, né, os 3 meses de auxílio emergencial, dá 150 bilhões de reais, que é 5 vezes o gasto do Bolsa Família por ano. Tá? O FGTS, na primeira vez que foi discutido, ele ia sofrer uma liberação de uns 40 bi, e é algo relevante. Então, assim, é um estímulo grande que está sendo dado, em que a gente discute o impacto atual e como vai ser o impacto quando ele for retirado também, que é um outro drama, que é o nosso fiscal cliff aqui, que a gente brinca. O que vai acontecer? Será que a economia vai ter engrenado o suficiente para viver sem esses estímulos?
Difícil saber. Repara que isso aqui de política fiscal, né? Política monetária, teve bastante corte de juros aqui também. Então, a gente está falando de uns juros que na próxima reunião tem chance de chegar a 2%. E aí eu vou falar um pouco mais de política monetária também. E no mundo, a gente teve o Fed quase dobrando o balance sheet dele em 3 meses, né? Foi de 4 tri e pouco para 7 tri e pouco no início de junho. E os Estados Unidos fazendo medidas fiscais agressivas e a mesma coisa sendo feita na Europa. Então, os estímulos são enormes. A gente vocês podem até ver no Instagram da Pacífico depois. A gente, às vezes, coloca uns pequenas análises assim, curtinhas, e lá tem algumas dessas variáveis de estímulo, tá? Mostrando quão forte foi o QE, quão forte foi o estímulo fiscal, e etc. Tá? Qual é o líquido dessas duas coisas para a atividade? Tá? Falando de forma geral, aqui no Brasil, por exemplo, né, a agropecuária está bem, foi melhor do que no passado, a indústria sofreu muito rápido, mas também recuperou bastante rápido. Eu acho que o grande drama é serviços. Tá? Serviços que é uma parte, é um componente grande e inerte do PIB. De um dia para o outro, você falou que a partir de amanhã ninguém vai cortar o cabelo, ninguém vai num show, ninguém vai no teatro, ninguém vai no restaurante, ninguém vai na academia, e isso gerou um drawdown enorme de serviços, né? E serviços tem um problema que ele não tem exatamente payback, né? Então, assim, por exemplo, se você quer comprar uma máquina de café, mas não conseguiu comprar agora porque está na pandemia, você mês que vem você vai continuar querendo comprar, eu imagino, você vai comprar a máquina de café. Sua geladeira quebrar, você vai comprar a geladeira que você quer comprar no mês seguinte. Agora, o corte de cabelo que se você não fez agora, você não vai fazer 2 vezes no mês que vem. Né? O almoço no restaurante, que eu não almocei um dia no restaurante nesse mês, eu não vou almoçar 2 vezes no restaurante por dia no mês que vem. Então, serviços não tem um payback claro. Isso acaba gerando uma recuperação bem gradual e um desemprego elevado. Então, assim, a gente acha hoje que o PIB do Brasil vai contrair 5,5% em 2020. Essa métrica é até, na verdade, um pouco mais otimista do que grande parte do mercado. E o desemprego pode atingir alguma coisa em torno de 20%. Tá? Qual é a consequência disso para a inflação, falando da próxima variável? A inflação segue baixa e muito tranquila. Então, a gente tem uma projeção de 1,6% para 2020, que é substancialmente abaixo da meta. E acho que essa situação deve continuar por mais tempo, dado esse ato aberto. Tá? A atividade do jeito que está, a inflação controlada do jeito que está, com os núcleos que o próprio BC diz que são relevantes, rodando na métrica que ele olha, rodando em patamares negativos, deveriam permitir que o Banco Central mantivesse a taxa de juros parada por muito mais tempo. Tá? Na margem, a gente, na verdade, reduziu bem as nossas apostas em juros. Porque, a princípio, ficou com um pouco prêmio na curva curta de juros. A gente acha que a atividade pode ser um pouco melhor do que o esperado pelo mercado. E o Banco Central também acha. Ele disse nos seus últimos comunicados que ele tem uma projeção de menos 6,5, mas ele acha que vai ser melhor. Ele se mostrou preocupado com a postergação do auxílio emergencial, que deve acontecer. E ele sempre elenca, eu acho que motivos de preocupação com ativos financeiros, como, né, a nossa moeda. Então, ele parece não ter muita vontade de dar o próximo corte de 25. Então, por isso, a gente não tem mais as posições de juro curto, por exemplo. Tá? A gente reduziu bastante elas. Esse ponto, eu acho que... Repara que o nosso objetivo é saber o que vai acontecer. Não qual é o certo, qual é o errado. O que o Banco Central deveria fazer. Eu acho que é uma discussão muito interessante, mas que não necessariamente é pertinente para a gestão de recursos. Tá? O ponto é mais esse. Eu acho que ficou um pouco sem prêmio
para a gente seguir fazendo apostas nesse sentido. Tá? Muita gente coloca o risco de mais cortes de política monetária, coloca como risco a depreciação do câmbio, né? Uma instabilidade do câmbio. Muita gente muito inteligente aqui, vários macroeconomistas. Eu seria da ponta um pouquinho mais contrária. Eu acho que hoje o câmbio, a situação hoje é muito diferente do início dos anos 2000, né? No início dos anos 2000, você basicamente devia metade em dólar e metade em juro curto. Então, quando tinha algum problema, o dólar subia, você tinha que subir os juros para conter a inflação, e o maior dólar com maior juros fazia você dever mais, que eram suas parcelas, sua dívida. Isso gerava um maior prêmio de risco, que gerava um maior dólar, que gerava um maior gerava maior juros, as duas coisas juntas, maior dívida, maior prêmio de risco, maior dólar, maior juros, maior dívida, maior prêmio de risco, maior dólar, maior juros, e gerava uma espiral muito complicada. Hoje, assim, se o real depreciar, minha dívida cai, né? Porque eu sou credor externo em dólar. E, por outro lado, outro risco do real depreciar seria prejudicar a inflação. Acho que a gente está muito longe disso, tá? Acho que seria um real muito mais depreciado para a gente ter a inflação na meta, no horizonte relevante, tá? Dito isso, a volatilidade do dólar, eu acho que não é boa para ninguém, tá? Então, quando eu faço meu argumento, é um argumento mais pelo nível, em que eu não vejo como necessariamente detrimental para o Brasil ter um nível mais depreciado. Agora, a vol não está muito civilizada. E isso acho que atrapalha o planejamento dos agentes e etc. Isso sim é ruim. Tá? Acho que o verdadeiro risco aqui do Brasil, né, do macro, que a gente está vendo, é o fiscal. Nós passamos os últimos anos nos recuperando o fiscal, fazendo medidas que melhoravam nossa perspectiva fiscal, teto de gastos, a reforma da Previdência, reformas administrativas. E eu não diria que foi jogado por água abaixo com o coronavírus, mas a gente deu um passo para trás muitíssimo importante. Na verdade, um passo para trás para um lugar em que a gente nunca esteve, que é uma dívida mais perto de 100% do PIB possível no final do ano, tá? 95%, alguma coisa do gênero. Eu acho que as reformas que a gente passou ajudam a nossa dinâmica para frente, seguem ajudando a dinâmica para frente. Mas a gente está num patamar muito mais perigoso. Tá? Dentro disso, o grande risco é que as medidas de estímulo que foram feitas sejam tornadas permanentes ou postergadas muito. Né? Então, como eu disse antes, esse auxílio emergencial, que talvez tenha sido devido, o que foi contratado, já representa 5 bolsas famílias. Se ele for postergado ou tornado permanente, ele vai implicar 20 bolsas famílias. Então, assim, claramente, não é possível nós termos esse gasto para sempre. Tá? O que mitigou um pouco esse risco na margem? E aí, assim, as pessoas podem achar moral, imoral, enfim. Mas a aproximação do Planalto com partidos do Centrão, tanto na concessão de cargos, etc., acabou mitigando o risco do Congresso trazer uma pauta bomba. Tá? Vem com os custos que a gente conhece, mas nesse ponto, a princípio, foi mitigado. O Planalto não necessariamente fez isso para mitigar os riscos fiscal. Fez por outro motivo, talvez medo de impeachment, etc., para ter uma base melhor no Congresso. Mas o efeito dá na mesma, de certa forma. Tá? Então, acho que isso é um risco, ele ainda é um risco. A discussão dos temas que estão na pauta, tipo Renda Brasil, CPMF, tributação de dividendos, é tudo muito sensível. Se for feito de forma desorganizada, pode desorganizar o nosso fiscal e o planejamento dos agentes. Tá? Isso é um ponto do Brasil. Tá? Quando eu penso fora, no externo... João, desculpa. Te perguntar, você falando, né, que a aproximação com o Centrão, tudo traz talvez ali um risco de vir pautas
que vão contra o fiscal, né? Que o Centrão não tem um bom histórico. Mas, ao mesmo tempo, a aproximação com o Centrão, isso ajuda a conseguir aprovações das reformas que eles vinham tentando? Ou você acha que o cenário atual está mais difícil de seguir as reformas do que a gente tinha no começo do ano? Não, eu disse justamente que a aproximação do Centrão ajuda a não ter pauta bomba, ajuda a aprovar reformas. Tá? Seria bom para o fiscal. As reformas que estão sendo discutidas para frente, eu acho que tem assim, o que a gente está discutindo agora? Assim, é o Renda Brasil, reforma tributária, uma versão mais simples do que estava sendo discutido antes, marco do setor elétrico, gás, cabotagem, concessões de infraestrutura, privatizações simples, né, como subsidiárias, e reformulação do Minha Casa Minha Vida. Parece que eles vão focar na reforma tributária. Tá? E aí talvez saia alguma coisa, mas eu não contaria muito no meu cenário com essas reformas vindo. Tá? Eu acho que essa aproximação aumentou a probabilidade de alguma reforma, sim. Diminuiu a probabilidade de uma pauta-bomba fiscal, mas que ainda pode acontecer. E provavelmente foi feito com talvez motivos para a segurança do Planalto em relação a impeachment, etc. Mas de qualquer forma ajuda nesses pontos. Tá? Isso de Brasil. De externo, assim, para ser pragmático, acho que me estendi bastante. A gente está na mesma dinâmica de muito estímulo contra o vírus. E o que a gente tem visto, tanto no Brasil quanto no externo, é uma sequência de dados de atividade melhor do que o esperado. Tá? Então, a atividade tem surpreendido para cima. Na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. São números em níveis não necessariamente bons, mas são surpresas positivas. Então, está acontecendo uma revisão de atividade. Tá? Eu acho que o PIB aqui no Brasil acho que chegou a se discutir sem menos 10. Tá? E agora eu acho que as pessoas estão mais em torno do menos 6. E isso é verdade para o resto do mundo também. Tá? Em especial, talvez, para os Estados Unidos. Apesar de ter essa discussão do vírus lá, ele é um país que tem muita flexibilidade. Então, também é um post no Instagram. O que aconteceu com o payroll, né? O número de demissões líquidas que aconteceu no mês de maio. Né? Esse número do payroll, o maior valor que tinha acontecido antes, a maior demissão líquida no mês, foi na Segunda Guerra Mundial e foi alguma coisa tipo 1.800.000, alguma coisa assim. E no mês de maio foram demitidos 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então isso é um sinal, é uma evidência, tanto da magnitude da crise, né, o quão fantástica é a crise, é uma crise extremamente aguda, ao mesmo tempo quão flexível aos Estados Unidos, que quando tem um problema tem menos receita, ele corta o custo com muita facilidade, uma flexibilidade no mercado de trabalho. O outro ponto a favor de uma recuperação talvez melhor dos Estados Unidos é a leniência que o mercado tem em relação à sua política monetária, à sua política fiscal. Tá? Ele tem muita liberdade para atuar. E ele, dado o seu estado de porto seguro do mundo, ele pouquíssimo seria punido por esse tipo de coisa. Então, acho que a flexibilidade, né, junto com a capacidade de prover muito estímulo, talvez façam com que os Estados Unidos se recupere melhor do que os PIBs. E aí vai ter uma discussão se eles não vão se enrolar com essas reaberturas, dado que tem estados que estão numa situação relativamente ruim ainda. Tá? Que promoveram uma reabertura talvez mais cedo do que o recomendado, mais cedo do que outros lugares do mundo fizeram. E você pode dizer que gerou essa primeira onda em lugares que o vírus não circulou ainda. Tá? Mas, de certa forma, eu acho que a impressão que dá é que os estímulos, tanto no Brasil quanto no mundo, estão se sobressaindo ao vírus. O vírus está ficando com uma cara transitória e o estímulo está lá. E aí, o que a gente tem que se perguntar, né, é esse estímulo. Se eu tirar, o que acontece? Tá? E eu acho que isso que a gente vai monitorar
para frente. Principalmente os estímulos fiscais de lugares que não tem espaço para dar um estímulo fiscal infinito. Tá? Eu acho que a política monetária tem espaço para ficar estimulativo por muito tempo, na maior parte dos lugares do mundo. Tá? Mas o estímulo fiscal não. Tá? E aí a retirada desses estímulos pode gerar tem o risco de gerar esse precipício. Então, na verdade, essa melhora de dados que a gente está vendo agora seria só função dessa quantidade de estímulos e, quando retirada, seria detrimental. Então, demais, isso é cenas dos próximos capítulos. É algo que a gente está monitorando na margem. Porque realmente essa dúvida que fica muito na minha cabeça também, né? Que a gente já vinha há tempos, o pessoal falando, principalmente lá nos Estados Unidos, né? De que a gente, já está há muito tempo, né? De bolsa subindo, mercado crescendo, o pessoal preocupado com todo o estímulo que tinha sido dado, né? Na crise anterior, né? O excesso de liquidez no mundo, né? Vinha se falando muito disso, de repente vem uma crise, jogam mais um monte de liquidez no mundo, né? E parece que está todo mundo ok, está tudo certo agora, né? Então, será que tem alguma coisa errada aí? Será que vai ter alguma consequência lá na frente, né? Essa dúvida que a gente fica. Eu não sei se é pelo histórico, né? Se eu estou extrapolando, mas eu não teria muito medo do estímulo gerar algum tipo de problema, tá? Eu teria mais medo da falta de estímulo gerar algum tipo de problema para frente, né? Sim. Não, com certeza. Se não tivesse dado o estímulo, estaríamos numa situação muito pior, com certeza. Muita gente, estou dizendo assim, né, há muitos anos, né, que foi o que você falou. Tem muita gente que tem muito medo dos estímulos, né? Fala-se muito do monetário, na verdade, que tem sido muito agressivo, que pudesse gerar uma superinflação nos Estados Unidos, né? Alguma coisa do gênero. Não gerou, né? Foi feito muito estímulo monetário lá atrás e os Estados Unidos não teve um problema de inflação, né? Pode ser que venha a ter, pode ser. Mas se me permitisse extrapolar um pouco e aprender com o que aconteceu, eu não teria medo desses estímulos gerarem algum tipo de efeito detrimental para frente. Eu acho que o mais perigoso seria o estímulo fiscal em lugar frágil como o Brasil, gerar uma conta muito cara que a gente tenha dificuldade de pagar, se possível, ou que a retirada dos estímulos gerasse um problema, uma nova queda grande da atividade, ou na verdade, faça com que a atividade siga num patamar que ela estava ex-estímulos, né, antes. Então, eu penso mais assim. Uhum. Bom, nesse momento, né, vocês ainda têm posição em bolsa brasileira. Uhum. Essa posição eu não sei, tenho na minha cabeça que eu acho que diminuiu um pouco. Ela já esteve maior ou não? Diminuiu. Depende. A gente chegou a diminuir e aumentar ela com o tempo. Mas hoje a gente tem aproximadamente uns 15% de bolsa. 15, o último relatório que eu tenho aqui tinha quase 30%, então diminuiu um pouco mais. Mas vocês... um pouco talvez, não sei, né? Vocês veem desse reflexo da bolsa também já, os 100 mil pontos, a gente vê talvez assim, né? Você vê pessoa física mesmo, né? Toda querendo vir para a bolsa, né? Eu acho que talvez um pouco de falta de onde investir, onde tirar retorno. Então, a pessoa física estava acostumada com 1% ao mês, agora 2% ao ano, né? Então, está todo mundo realmente vindo. Então, esse fluxo eu acho que tem mantido muito fez com que a bolsa recuperasse muito rápido, né? Mas você vê fundamento para isso? É mais o mercado realmente antecipando? Olha, dada a quantidade de estímulo que a gente está fazendo, se o vírus se mostrar transitório e o estímulo ficar de alguma forma, e o estímulo começar a sair, mas ficar tudo bem. Eu estou falando vários condicionais também, né? Eu estou roubando para responder. Se o vírus se mostra transitório, eu tenho todos esses estímulos, e com juro baixo no Brasil e no mundo, resolvem financiar a nossa dívida, eu acho que talvez vai ser bom para a Bolsa. Quer dizer, seguramente vai ser bom para a Bolsa se isso acontecer, se isso que eu descrevi acontecer.
É possível, né? A gente parece, né, como você falou, assim, muita gente já discutia a quantidade de estímulo se não tinha sido excessivo no passado, tanto fiscal, monetária. A gente julgava o Brasil frágil fiscalmente, né, já no limite da dívida, e a gente colocou mais 10 pontos de fiscal na nossa dívida. Eu acho que vai depender um pouco se as pessoas vão nos financiar, óbvio, né? E eu acho que existe um risco das pessoas nos financiarem, existe um risco positivo das pessoas nos financiarem, dado os juros, dado os juros no mundo, dada a falta de ativos, enfim. E esses juros mais baixos no Brasil, né, que atrapalham, na verdade, o financiamento, né, ele faz com que ele compra tempo para a gente. Né? Então, a nossa dívida de 90 e poucos com um juro a 2 é muito diferente da nossa dívida de 90 e pouco com um juro a 10. Tá? Então, talvez eu acho que tem chance da gente ser financiado, apesar do juro baixo, e o juro baixo comprar tempo para a gente na dívida. E isso ser bom para a Bolsa. Com atividade. Na verdade, quando a gente pensa bom para a Bolsa, tem que pensar o que está no preço. Né? Então, quando a gente vê o que está no preço, eu acho que ainda existe muita gente muito preocupada com o vírus, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, se essa preocupação no vírus sair, que eu acho que a tendência é ela sair, ou o fiscal ficar e a política monetária ficar por mais tempo assim, parada, que eu acho que vai ficar, eu acho que pode ser um cenário bom para a Bolsa, sim. Tá? E aí, assim, eu não entro muito no mérito de valuation das empresas, que eu acho que isso já é uma questão de um prazo um pouco mais alongado e mais adequado para os nossos fundos de bolsa. Uhum. Perfeito. Bom, acho que é isso, então. Não sei se você tem mais aí algumas considerações finais, mas a gente já falou, acho que já mais de uma hora. Acho que eu falei tudo, acho que o cenário atual, tanto a taxa de juros quanto essa recuperação, acho que é muito bom para a indústria, multimercado. Então, assim, como você mesmo disse, né, o juro baixo faz com que o cliente, né, os investidores busquem outras classes de ativos. E uma delas, eu acho que tem se mostrado eficiente, são esses fundos multimercados, que têm consistência, enfim, e conseguem se proteger nesses eventos de cauda. Então, eu acho que essa trabalho que a gente faz, né, além da nossa obsessão de render, mostrar transparência, convidar o cliente para nos conhecer e tentar gerar essa confiança e, enfim, deixar essa porta aberta para caso vocês ou, enfim, algum outro dos seus clientes queiram conversar, queiram entender a estratégia do fundo e tenham questionamentos, fique à vontade para fazer. Tá joia. Bom, agradeço, então, o seu tempo, a sua participação. Tá? Agradeço aí a Pacífico. Bom, obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Bom, tá joia. Tchau, tchau. Até mais, então. Gente, pessoal, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.